Você sabe o que é escala gráfica? Se você ver uma, você consegue interpretar, consegue usar? Pois é uma coisa simples, mas muito útil e algumas vezes ela substitui e bem a escala tradicional. Então hoje vamos aprender o que é escala gráfica. Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escala gráfica, né? Bom, vamos tentar entender primeiro o que é escala gráfica e o que é escala numérica, tá? Você já deve ter recebido aí várias plantas, né, ou visto aí ao longo do curso, eu falar de escala numérica. Escala numérica é aquela escala onde aparece ou na legenda ou logo abaixo da planta, escrito assim, escala 1 para 50, escala 1 para 75 e assim por diante, né? Então ele mostra a proporção que o desenho foi feito, a gente já falou de escalímetro, aqui em cima eu vou deixar o nosso vídeo falando sobre esse assunto, tá? Beleza. Mas vamos lá. Então, qual a diferença de escala gráfica e de escala numérica? Por que a gente utiliza uma e por que a gente utiliza outra? Vamos pensar o seguinte, os projetos, eles eventualmente podem precisar de ser ampliados ou reduzidos. Então é mais comum em mapas, principalmente desenhos de estradas, que se utilize a escala gráfica. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se a gente entrar aqui no Google Maps, aqui está aqui uma visão de Belo Horizonte, né, a cidade que eu moro, e aqui a gente vai encontrar uma escala gráfica. O que ele está dizendo aqui? Está escrito aqui 2 km. Então ele está dizendo o seguinte, ó, desse tracinho até esse tracinho equivale a 2 km. Assim eu consigo ter uma noção de distância. Por exemplo, ó, vamos dar um zoom aqui. Ó. Agora ele já mostra, ó, esse tracinho já representa agora 1 km. Tá? Então eu consigo ter uma noção, por exemplo, de quantos quilômetros tem essa lagoa. Né? Então, se eu pegar aqui uma régua e medir aqui, ó, essa distância, vamos supor que essa distância aqui tenha 2 centímetros. Eu vim aqui medir a distância daqui até aqui. Tem, por exemplo, 10 centímetros, quer dizer que ela é 5 vezes maior. Né? Não estou dizendo que seja, é só um exemplo. Tá? Então eu consigo ter proporções. Vamos dar um zoom maior ainda. Olha. Qual que será o tamanho dessa pista, dessa pista aqui do aeroporto de Belo Horizonte? Então, esse comprimento aqui é 200 metros. Então, se eu for dividindo aqui 200, 400, 600, eu consigo entender que isso aqui deve ter mais ou menos uns 2 km. Eu consigo ter uma proporção. Claro que medindo aí com a régua eu vou saber exatamente, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu pedi ajuda aqui para o meu modelo, o João, né? O João está segurando aqui uma escala gráfica que a gente desenhou num pedaço de madeira. Então, cada espaço desse equivale a 10 centímetros, tá? Então, eu consigo ter uma ideia da altura do João. Né? Se eu for pegando aqui essa escala e colando, eu consigo ter uma noção do tamanho dele, do tamanho do pezinho dele e assim por diante, tá? Aqui a gente tem de lado, tá vendo? Eu consigo ter uma noção da proporção do corpinho dele em relação a outros objetos também. Então a escala gráfica ela é muito utilizada para isso, beleza? Bom, vamos ver agora alguns exemplos práticos e isso vai dar para a gente uma noção um pouco melhor, tá? Antes de entrar em como desenhar a escala gráfica, eu já vou falar sobre isso, eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos. Esse aqui é um desenho que eu fiz, um desenho bem simples para a faculdade onde eu trabalho, para ajudar meu coordenador lá, um exemplo, né, de espaço. E esse desenho, ele está aqui numa escala de 1 para 50. Quer dizer, ele está numa escala numérica de 1 para 50. Então aqui embaixo a gente tem uma escala gráfica. Olha. A gente tem aqui um espaço, né, onde está marcando aqui, ó, 0, 1. Quer dizer, esse espaço entre esse 0 e esse 1 é 1 metro, 2 metros, 3 metros. E aqui, entre o 0 e o 1 para cá, eu tenho subdivisões caso eu precise medir algo mais em detalhe. Então, como é que funciona uma escala gráfica? A escala numérica normal, eu vou pegar o escalímetro, tá? Então, aqui escala 1 para 50. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho a medida do corredor, mas vamos imaginar que não saiu na cópia, né? Eu não tenho essa medida desse corredor. Eu pego a escala numérica, coloco aqui, ó. Então, aqui deu aqui 1 metro, 10, 20, 30. Beleza. Mas se não tiver essa cota aqui, como em outras situações não tem, e se eu não tiver um escalímetro, por exemplo, qual a distância entre essa mesa e esse armário, né? Então eu consigo vir aqui ó, com uma régua normal, por exemplo, tá? E ver aqui, ó, 1 metro significa aqui 2 centímetros. Então essa distância aqui, ela é mais ou menos aqui, 1,8, né? 1,8 centímetros, então dá mais ou menos uns 90 centímetros fazendo uma regra de 3. Então eu consigo ter proporções, eu consigo entender as proporções mesmo sem ter o escalímetro e principalmente mesmo sem esse desenho ter escala. Porque veja bem, o que eu falei com você? Eu falei assim, olha, eu estou aqui desenhando em escala, né? Esse desenho está na escala de 1 para 50.
Mas eu imprimi um outro desenho aqui e não imprimi sem escala nenhuma, eu simplesmente mandei imprimir com outra dimensão. Então olha que interessante, a escala gráfica também sofre proporção ao reduzir o desenho. Então dessa maneira, ela continua valendo a proporção dela. Então essa planta aqui não está mais agora na escala de 1 para 50, porém a proporção da escala gráfica em relação ao desenho continua, porque quando eu diminuí o desenho, eu também diminuí a escala, e isso garante a medida, garante a qualidade da informação, né? Então isso aqui é importante para a gente, tá? Então vamos pensar aqui, ó. A gente falou aqui que esse espaço dava mais ou menos 90 centímetros. Vamos tentar entender isso aqui de novo. Vou pegar uma régua novamente aqui, e vou ver, ó. Agora 1 metro está dando aqui coisa de 1,6, né? 1,6 milímetros, centímetros, né? 1,6 centímetros, ou 16 milímetros. Agora, olha lá, ali eu consigo 1,4. Então, fazendo, se fizer uma regra de 3, né, dividindo um pelo outro, eu vou encontrar os mesmos 90 centímetros. Eu consigo ver aqui mais ou menos, né, 1 metro, ó, pegando aqui, mais ou menos eu consigo ver ali. E é claro, aqui eu não vou fazer isso não, mas se eu tiver uma escalinha dessa e for arredando, colocando aqui em cima, eu vou conseguindo ver as distâncias, os valores. Então a escala gráfica ela é muito usada para isso. Então toda vez que você pode ter um mapa, um desenho maior, que possa sofrer ampliação ou redução, a escala gráfica tem esse valor, porque ela é ampliada junta e reduzida junta, tá? Existe uma forma mais simplificada, mas é claro que isso aí são nos pré-projetos, nos esboços, né? De se fazer a escala gráfica. Aqui eu vou mostrar, nesse livro aqui do Montenegro, né? A gente tem aqui, ó, uma escala gráfica, tá vendo? Feita de forma mais simplificada. E observe que a escala gráfica não precisa necessariamente ser de metro em metro, olha. Essa aqui, ela está falando de metro em metro, 1, 2, 3, porque o desenho é relativamente pequeno. Mas se eu estiver fazendo um desenho maior, eu vou utilizar escalas maiores, desenhos maiores, tá? Vamos lá para a parte prática. Como que eu vou desenhar, então, uma escala gráfica? Para desenhar uma escala gráfica, a primeira coisa que a gente vai precisar é entender a proporção do desenho que a gente quer. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Veja bem, esse aqui é um desenho onde eu tenho uma ampliação, tá? Então, olha que legal. Aqui está a escala 1 para 150, mas ele está muito maior que 1 para 150. Nem sei que escala que ele está, mas a escala gráfica continua valendo, né? Então, se eu pegar uma distância qualquer que eu não sei, por exemplo, olha, qual será, por exemplo, a distância entre o meio do telhado até o final do telhado aqui, né? Se eu não tiver cota, eu consigo por aqui entender essa proporção, né? Eu consigo fazer uma regra de 3 ou mesmo colocar uma escalinha aqui em cima, um papelzinho e fazer essa proporção, tá? Então esses aqui são os valores, conforme a gente já falou, tá? Então aqui, ó, bem menorzinho, a escala gráfica vai junta, né? Vai descendo desenhada junta. Então a escala gráfica é algo muito utilizado para quem trabalha com cartografia, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com geografia utiliza bastante escala gráfica também, com mapas, né? Mas vamos lá. Então a escala gráfica, que segundo a norma da BNT, né, a NBR 6492, a gente representa dessa maneira. Só que aqui a gente tem pouca informação sobre a escala gráfica, né? A gente tem aqui, olha, uma escala gráfica 0, 5, 10 e assim por diante, né? Mas não explica exatamente no detalhe. Então eu vou explicar aqui no detalhe como que a gente vai fazer isso. Vamos imaginar o seguinte, você vai sempre pensar na proporção do seu desenho. Vamos pensar aqui que eu vou fazer um desenho onde quase tudo é múltiplo de um determinado valor, né? Então vamos pensar assim, ó, vou utilizar aqui uma escala para ficar bem grande aqui, parecer bastante, né? Ficar legal. Vou desenhar aqui com uma escala de 1 para 25, tá? Então vamos imaginar o seguinte, olha, que cada espaço desse aqui represente, por exemplo, 10 metros, né? Vamos imaginar que sejam 10 metros, tá? Estou fazendo aqui uma planta de situação, alguma coisa assim. Então aqui seria aqui, ó, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros e assim por diante, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma coisa bem simples. Eu vou pegar a escala, o escalímetro aqui, e vou marcar aqui, ó, 3 valores, tá? Então vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3 valores à direita. Então cada aqui, ó, 10 metros, 20, 30 metros, tá? E um valor à esquerda. Beleza. Agora, a gente vai fazer um tracinho aqui. E eu vou utilizar mais ou menos uns 13% desse tamanho. Então, olha só, aqui deu 10 metros equivale a 1, né? Então 10% equivale aqui. Então eu vou fazer uns 13, mais ou menos uns 13. Eu vou marcar aqui, ó. E me interessa, claro, né? Eu preciso também da metade desse valor.
Beleza, essa aqui é a divisão básica que a gente vai fazer, tá? O importante pra gente aqui é entender o seguinte. Esse primeiro valor aqui, ó, a gente vai colocar aqui como sendo zero. O segundo valor vai ser a medida que a gente quer. No caso aqui são de 10 em 10 metros, né? Então aqui vai ser 10 metros, aqui 20 metros. E aqui, entre o zero à esquerda, a gente vai colocar 10 metros também. Só que seriam uns 10 metros, uma subdivisão, né? Quando eu precisar de medir valores menores. E eu vou dividir aqui em 5 partes. Então, se aqui é 1 metro, eu vou dividir de 20 em 20. Ó. 20, 40, 60 e 80. E vou fazer esses tracinhos aqui também. Dessa maneira, eu vou agora preencher. Então, ao fazer a leitura da escala gráfica, eu sei o seguinte, ó, daqui até aqui são 10. Mas então, se eu tenho 5 partes aqui, quer dizer que daqui até aqui eu tenho 2 metros. 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros e 10 metros. Assim eu consigo medir coisas maiores e menores também. Então, conforme aparece lá na norma, né, a gente tem aqui valores de 5 em 5, mas você pode usar os valores que você quiser, tá? Então, se for, por exemplo, se essa distância for 5 metros ou 50 centímetros, você pode colocar de acordo com o que for mais indicado. O normal, o mais comum, né, na verdade não é normal, é que se utilize escalas maiores, porque normalmente é feito para plantas maiores, né, projetos maiores. Imagina uma planta A0 bem grandona que você vai reduzir, você faz isso, tá? Vou desenhar aqui os números, né, então vamos lá. Essa distância aqui é 10, 0, 10, 20. A título de informação, essa primeira parte aqui, ó, que seria essa primeira parte aqui que vai fazer a divisão das proporções, ela é chamada de talão. E essa segunda parte aqui é chamado de corpo principal. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê aí na próxima videoaula.